Seja sincero, o que é que você acha? Quando acontece um golpe financeiro por aí, um estelionatário arranca dinheiro de um monte de pessoas por aí. Na sua opinião, as pessoas caíram no golpe desse vagabundo. Elas caíram porque elas são gananciosas, elas estão querendo mais dinheiro ou porque elas estão em busca de imagem, de aparência, de status. No último mês de abril, aconteceu aqui na frente, tem uma cidade bem aqui pra frente chamada Porto Ferreira. Assim, eu não vou entrar em detalhes, porque a história é aquela de sempre que eu já contei um monte de vezes nos vídeos aqui. Um estelionatário, ele prometeu mundos e fundos para um monte de pessoas, praticamente para toda a cidade, que você vai ganhar muita grana, que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Eu tenho aqui a minha família, eu sou advogado, a minha família é ultra bem conceituada aqui na cidade. E aí, um monte de gente caiu na lábia desse vagabundo e perderam uma montanheira de dinheiro. Eu defendo em vários vídeos quando acontece estelionato, quando acontece golpes por aí. O principal motivo, o que leva as pessoas a chegar a essa situação, porque essas pessoas, elas estão em busca de status, de aparência, de nome, e aí resolve cair na conversa de vagabundo. Eu continuo defendendo o seguinte, é que essas pessoas caem na conversa desses caras, na verdade elas entram na linha deles por causa de aparência. Eu sempre defendi o seguinte, quando a pessoa cai nesse golpe desses vagabundos por aí, é por causa de aparência e de imagem. Aí uma pessoa disse assim, né, porque nós tivemos uma conversa lá no bate-papo, onde eu vi essa notícia desse golpe lá em Porto Ferreira, ele disse assim, não, é porque as pessoas são muito gananciosas, elas estão sempre atrás de dinheiro e tudo isso. Mas por que eu acho que é imagem, que é aparência, que é status? Porque veja bem, muitas dessas pessoas caem nesses golpes por aí, algumas dessas pessoas, elas já possuem uma certa condição financeira. Algumas perdem 200 mil, 300 mil, 500 mil, não sei quantos mil. Então não é exatamente que ela não tem dinheiro, mas às vezes aqui no nosso país, se você for pensar bem, negócio de aparência, de status, de nome, tem um peso assim muito grande, cara. Aqui no Brasil as pessoas vivem muito disso de aparência mesmo, cara. E o estelionatário, o vagabundo, ele sabe disso. Tanto ele sabe que ele investe muito nisso para poder atrair as pessoas. Ele investe muito em festas, em carros, roupas, em eventos, em uma série de coisas que eles querem atrair muito essas pessoas. Na verdade, a isca principal que os caras usam é o seguinte, olha fulano, se você vier aqui comigo, você vai fazer parte de tudo isso aqui, ó, de todo esse mundo que você tá vendo aqui, ó. É festa, é balada, é dinheiro no seu bolso, mas principalmente tem uma série de possibilidades por aí. Você vai se destacar diante dos seus colegas, dos seus parentes, dos seus conhecidos, dos seus vizinhos. Basta você vir comigo. E as pessoas aqui no nosso país, elas são muito seduzidas, elas são muito atraídas muito por esse lado mais social, por assim dizer. Não, esse negócio de social, de aparência, de eu tá bonitinho, eu tá assim, esse daqui é o meu carrão, aquela dali é o meu apartamento de altíssimo padrão que eu acabei de comprar. Eu vou mostrar para as pessoas lá no meu trabalho essa moto poderosa aqui, uma Harley Davidson que eu acabei de adquirir. Eu vou fazer uma grande viagem lá na Europa, em algum lugar por aí. Eu vou mandar foto, vou mandar vídeo para as pessoas verem onde é que eu estou. Então, aqui no nosso país, coisa de imagem, de status, de aparência, tem um peso muito grande, cara. Isso daí as pessoas levam muito em consideração. Quer um exemplo? Experimente chegar em um lugar considerado chique, um shopping center, no aeroporto, em algum lugar por aí, em um evento por aí. Experimente chegar nesse lugar com uma roupa mais simples, de chinelo, por exemplo, em um lugar desse. As pessoas vão olhar para você meio torto, assim, meio assim, meio tal, porque é o que é aqui o nosso país, cara, culturalmente falando. As pessoas aqui no nosso país, elas dão um peso, atribuem um peso muito grande para isso de aparência, cara.
Porra, o cara chegou com chinelo, cara. Aqui no shopping center, esse shopping center é de luxo aqui. Esse piso de mármore bonitão aqui, as lojas. O cara tá de chinelo no aeroporto, em uma festa. Isso daí tem um peso muito grande. Porque aquele caso que eu tenho logo bem no começo aqui do nosso vídeo, que aconteceu lá em Porto Ferreira, uma das coisas que saiu em algumas reportagens falando a respeito daquele caso foi o seguinte, é que se tratava de uma família muito bem conceituada, veja bem, conceituada ali naquela cidade, ali naquela região, o pessoal advogado, tem um grande histórico ali do lado. Então, a pessoa que se atrai, que cai nesse golpe, na verdade ele quer associar a imagem dele, o eu dele, com essa pessoa. E é aí que o golpista, ele ganha muito, cara, porque ele sabe disso. Afinal de contas, você quer associar o seu nome a quem? A sua aparência, enfim, o seu eu a quem? A uma pessoa que não tem nada? A um qualquer por aí? Não, a gente quer muitas vezes associar o nosso nome lá com um grande evento, com pessoa supostamente importante, com um tal de um empresário, com alguma coisa assim, com um influenciador, com qualquer coisa dessa natureza, porque a gente quer ser bem visto. E isso aqui no Brasil tem um peso assim absurdamente absurdo. Pessoas fazem essas loucuras mesmo, de inclusive perder fortunas para poder ter essa imagem, esse status, essa aparência. O cara, às vezes, ele não pensa duas vezes. Aparece um vagabundo aí prometendo mundos e fundos. Não, a minha família é poderosa, eu tenho um grande investimento lá no inverno, eu sou isso, tal, aquela ali é a minha Ferrari. E eu... Pronto, o cara, ele cai e os 4 pneus ficam murchos. E no caso de Porto Ferreira não foi diferente. O sujeito que aplicou o golpe e depois fugiu, ele simplesmente conseguiu amealhar 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. Ele conseguiu passar a mão no bolso todas aquelas pessoas que estavam com projetos, com ideias, série de coisas, caiu na lábia do vagabundo. Ele deu lá uma grande festança, convidou cantor, convidou um monte de coisa, e fez comida e bebida e não sei o que, um evento. Sou um cara poderoso. Peraí que eu vou pegar aqui a minha agenda, o meu celular poderoso, eu vou mostrar para você os meus contatos por aí. Você se associando comigo, você vai fazer parte disso aqui, desse mundo aqui, onde eu já estou, e eu que chamando, cara. Aí 500 milhões de reais foi parar lá no bolso desse vagabundo, e as famílias, aquele caso que eu sempre repito aqui toneladas de vezes, elas ficaram simplesmente por aí vendo navio, vendo fantasma, vendo qualquer coisa, porque o cara, ele fugiu. Conclusão do nosso vídeo, amigo. De repente você pode perguntar o seguinte, então. Então quer dizer então que pra você a aparência tem que ser um cara relaxado, sujo, não sei o que lá, etc. É isso? Não é pra se importar, não é por nada disso? Veja, aparência é uma coisa e higiene é outra coisa. Então são coisas distintas. Aparência aqui, higiene aqui. Você tem que ser limpo, você tem que se cuidar, tudo isso. Mas o ponto central que eu estou trazendo aqui, e principalmente tudo aquilo que eu já conversei aqui em outras ocasiões, quando eu falo de golpe, de estelionato, tem a ver com a pessoa estar excessivamente preocupado com imagem, com status, com causar inveja ali para os amigos, parentes, para não sei quem, para os vizinhos, e aí se torna uma presa fácil na mão lá do vagabundo. É esse o ponto. Não é que eu estou querendo dizer que nós não devemos cuidar da gente mesmo, da nossa saúde, da nossa roupa, dos nossos cuidados. Não é isso. Mas é a gente querer se associar com essa pessoa, imaginando que com isso nós vamos ter um ganho de status e vamos vir alguns degraus, e no final das contas termina toda a empreitada de bolso vazio e lá na porta da delegacia chorando lá no pé do delegado. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, o vídeo de hoje está concluído. Gostou aí da nossa conversa de hoje? Houve um pequeno contratempo e eu tive que fazer uma pequena mudança de local, né? Eu estava lá do outro lado, tive que vir para cá porque começou a aparecer um monte de gente lá e me atrapalhando, conversando. Eu tive que mudar para cá, mas eu espero que você tenha entendido o recado. Eu fiz um esforço grande para passar o recado para você. Aqui em volta, aqui embaixo, aqui assim, ou aqui do lado, em cima, em algum lugar por aqui vai aparecer sugestões de vídeo para você. Depois desse daqui,
faça esse grande favor, veja a próxima sugestão, tá bom? No mais, muitíssimo obrigado por tudo. Até o nosso próximo encontro. Valeu mesmo, obrigado.